Paz, fogo e avivamento, meus irmãos e irmãs. Eu sou Kleber, membro consagrado da comunidade Marca, e nesse Parresia de hoje eu quero falar um pouco sobre redenção, um dos carismas a qual nossa comunidade tem, a qual nós carregamos em nosso nome. Marca, Missão de Avivamento e Redenção, Comunidade Católica. Neste Parresia Brasil de hoje eu quero falar um pouco sobre redenção. No Parresia Brasil anterior, o nosso pai fundador Elbert, mais conhecido como Betinho, e outros loucos o chamam de Betão, ele falou um pouco sobre avivamento, que é um dos nossos carismas também. E hoje eu quero falar um pouco sobre redenção para vocês. Pois bem, redenção é o ato de salvar alguém, é o ato de ajudar alguém, é o ato de se entregar por alguém. Redenção é o que Jesus Cristo fez por nós, por mim e por você. Redenção é o centro de nossa fé, onde Jesus desce a sua grandeza de rei, vem até na terra, carrega os nossos pecados, é crucificado os nossos pecados, morreu com nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, para que aconteça, gere vida, nós precisamos então entender que tem que haver redenção. Para que aconteça avivamento, nós temos que entender então que tem que haver um ato de redenção. Então, essa redenção, muitas vezes, é quando a mãe ora pela vida para que o filho largue as drogas, quando a mãe paga o preço para que o filho largue as drogas. Foi o que minha mãe fez por mim, orou para a minha conversão, orou para que eu tivesse vida. Sim, o Senhor me encontrou onde eu estava e me trouxe a vida. Da mesma forma que minha irmã orou e foi a ponte para que eu chegasse até um grupo de oração, houve a redenção da minha mãe e da minha irmã. Então, da mesma forma que quando você vê alguém na sua casa, nas drogas, na bebida, na prostituição, no adultério, ou seja, qual foi a escravidão de pecado, e você olha para a situação e você não concorda com essa situação, e você quer ver aquela pessoa livre, tem que haver uma redenção, e você é chamado para viver essa redenção na sua casa. Para que seu pai seja livre do alcoolismo, do adultério, das drogas ou qualquer outra escravidão que ele esteja vivendo, é você pagar o preço para que este avivamento alcance o seu pai, para que ele seja livre e tenha vida. Ou sua mãe esteja na depressão, não sei ou qualquer outro quadro clínico que ela esteja vivendo, tem que haver uma redenção sua. Você pagar o preço para que o avivamento aconteça na vida da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, independente da situação ou quadro clínico que ele viva. Se ela tem que ter vida, alguém tem que pagar o preço para que ela tenha vida. Este alguém é você. E essa redenção nós temos que entender então que o fruto do avivamento é quando alguém paga o preço para que o avivamento aconteça na vida do outro. Melhor, o fruto da redenção é o avivamento que o outro vai receber. No livro de Joel, nós podemos ver o fruto deste avivamento, o fruto dessa redenção. Joel capítulo 3 vai dizer: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias, derramarei meu espírito. Porei sinais nos céus e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Porque no monte de Sião e Jerusalém haverá ilesos, como Yahvé falou, entre sobreviventes que Yahvé chama. Palavras do Senhor. Então, meus irmãos, nós, quando lemos esse livro, nós tratamos de avivamento, nós olhamos muitas vezes, algumas pessoas olham somente o benefício do avivamento, o fogo, o mistério, as coisas maravilhosas, a glória de Deus. A pessoa foca no ápice do avivamento. A pessoa acha que avivamento muitas vezes é o fogo descer, é o batismo do Espírito Santo. Isso é consequência de uma redenção. A manifestação do poder de Deus em nossas vidas é consequência de uma obra de redenção.
A consequência, isso é tudo uma consequência. Nós vemos a glória de Deus descer, vai para o monte, vê o monte pegar fogo, é consequência de alguém que pagou o preço para que Deus manifestasse sua glória. Então eu tenho que entender então que o fruto do avivamento, da redenção, é o avivamento. Não existe. Não tem como eu querer que Deus manifeste teu poder, a tua glória, se eu pagar o preço. Se eu quero unção, tem um preço. Se eu quero libertação para minha casa, tem um preço. Se eu quero avivamento para o Brasil, tem um preço. E o preço é redenção. O preço é arrependimento. Eu olhar para a situação da minha vida, não concordar com as misérias e pecados que eu cometo, é arrepender e pagar um preço para que a graça de Deus derrame sobre a minha vida. E olhar para minhas misérias. Se eu quero um avivamento, eu tenho que pagar o preço. Pagar o preço pelo meu pai. Pagar o preço pela minha mãe. Pagar o preço pelos meus amigos. Pagar o preço pelo meu Brasil, a minha nação. Pagar o preço pela minha arquidiocese. Pagar o preço pela CNBB. Eu tenho que pagar o preço para que o avivamento aconteça. O que adianta eu ficar indignado com toda a situação errada que o mundo está passando, que a minha nação está vivendo? O que adianta eu ficar indignado com políticos? Lógico, tem que ter ação, mas tem que ter oração também. Cadê as torres de vigília? Cadê as torres de oração? Cadê os atalaias? Cadê os sentinelas para fazer a diferença? Cadê o povo que paga o preço? Cadê o povo que paga o preço para que o avivamento aconteça? Cadê o povo que vai fazer como Cristo fez? Se doar para que o outro tenha vida? Nós muitas vezes ficamos presos em nossos diálogos. Ficamos presos em nossos querer, em nossa vontade de ver a glória, ver a manifestação do poder de Deus. Irmão, mais uma vez, quero dizer para você, avivamento não está ligado a grito, a pulo, a bater palma quando ora, a pregar gritando. Não, isso não tem nada a ver com avivamento. Sair correndo no momento de oração, bater palma, rodar no momento de oração. Não, isso é liberdade espiritual, é característica de cada um. Se você se sente à vontade de pregar gritando, continue pregando gritando, meu irmão, minha irmã. Se você se sente à vontade orando, correndo e pulando, bater palma, rodopiando, seja livre, que o Senhor te fez livre. O Espírito é livre, onde há liberdade, aí há convencimento. Então, meu irmão, isso não tem nada a ver, mas isso não tem nada a ver com avivamento. Isso é liberdade espiritual. Ou se você não gosta de gritar, você gosta de clamar na sua oração contemplativa, continue na sua oração contemplativa, que Deus age da mesma forma. Você é livre também. Isso é liberdade espiritual. Não tem nada a ver com avivamento. Avivamento tem mais a ver com lágrimas de arrependimento e de redenção do que com alegria, com pulo, com sorriso. Arrependimento e redenção é a chave do avivamento da sua vida. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que avivamento não é partido, avivamento não é movimento, avivamento é uma necessidade da nossa nação. E para que a nossa nação receba esse poderoso avivamento ao qual Deus prometeu, nós temos que pagar o preço. Assim como Joel, o profeta do avivamento, profetizou depois disso. Mas depois disso o quê? Aquele povo a qual tinha voltado as costas para Deus, vivia na agricultura, mas veio o gafanhoto e devastou, destruiu toda a sua plantação. Veio o destruidor e destruiu tudo. Veio o devorador, devorou tudo. Não sobrou nada. Aquele povo ao qual vivia na agricultura, a renda, a alimentação, acabou. Acabou. Imagina o coração do agricultor. O coração como estava, caiu na depressão, caiu na tristeza, no abatimento. Enquanto o profeta não chamou aquele povo a arrependimento sincero, a fazer uma obra de redenção, para que Deus pudesse mandar um avivamento sobre a terra deles.
A graça não aconteceu. Então Joel chegou naquele tempo com o profeta do avivamento, chamando aquele povo ao arrependimento e à redenção. Aquele povo entendeu o recado do profeta e fizeram arrependimento e foram para a redenção. Então depois disso aconteceu tudo isso. Se você quer ver o fogo, a glória e o poder, primeiro arrependa-se. Depois faça a obra de redenção. Porque muitas vezes, como esse povo perdeu tudo, tem muita gente na nossa própria casa que perdeu a fé, que está na depressão, está na tristeza, na angústia, na dor, no deserto, na aridez. E a resposta para essa pessoa chama-se avivamento. E você, profeta e profetiza o avivamento. O Senhor quer te levantar para ser essa coluna de oração, para ser sentinela, essa atalaia, para levar o avivamento dessa pessoa. E essa obra de avivamento acontece com seu joelho no chão, quebrantamento de coração e redenção por essas vidas. Nós temos que entender que o nosso Brasil tem jeito. E a solução para o nosso Brasil chama-se avivamento. E o avivamento vai vir quando nós começarmos a fazer a obra de redenção, a pagar o preço para que o avivamento aconteça. Redenção é a chave do avivamento. Redenção, arrependimento é a chave do avivamento. Eu tenho que entender então, se eu quero ver o fogo, se eu quero ver a manifestação do poder de Deus, se eu quero ver os jovens tendo visões, se eu quero ver meu pai profetizando, os anciãos profetizando, aquele seu filho, seu irmão drogado, aquele jovem drogado tendo visões e profetizando, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você uma coisa que é possível. É possível. E a resposta para tudo isso é o avivamento. E a resposta para que o avivamento aconteça é o arrependimento, é a redenção. Para que outro tenha vida, nós temos que fazer essa obra de redenção, para que o avivamento alcance essas pessoas. Pense no seu irmão, na sua família, na sua casa. Pense no seu amigo. Pense. Quantas pessoas que você conhece que precisa deste avivamento? Quantas pessoas você conhece que precisa de receber este avivamento? Quantas pessoas hoje nas drogas? Quantas pessoas hoje na criminalidade? Quantas pessoas hoje no quase que um suicídio espiritual, que largou o ministério, largou a vida espiritual, largou a caminhada, largou a comunidade, largou tudo? Quantas pessoas nós conhecemos que precisam deste avivamento, irmãos? Mas quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço para que este avivamento aconteça? Quantas pessoas estão dispostas a fazer uma obra de redenção para que este avivamento aconteça? Quantos moradores de rua tem perto da sua casa? Quantas pessoas estão na Cracolândia? Quantas pessoas estão hoje nos sertões do Brasil afora, vivendo abaixo da linha da miséria? Nós queremos que Deus leve as nações, mas as Cracolândias cada vez mais aumentando. Onde está a obra de redenção? Onde está o arrependimento? Cadê o arrependimento sincero de coração? Tem jeito, irmãos. Tem jeito. Quantas pessoas estão vivendo hoje, irmãos, abaixo da linha da miséria? Mas para que aconteça um avivamento, tem que ter essa redenção. Tem que haver morte. Morte na nossa preguiça, morte no nosso comodismo. Tem que haver morte, tem que haver renúncia. Nós temos que avançar e não retroceder. Nós temos que entender que as pessoas precisam, nosso país precisa de avivamento. Olha o quadro político que nós estamos vivendo hoje. Escândalo de corrupção após escândalo de corrupção. Um Brasil dividido no meio. Um país que está dividido, rachado. Onde nós vemos que a criminalidade cada vez mais aumenta, a corrupção só aumenta. Onde nós olhamos, muitas pessoas não têm mais fé, a fé esfriou, arrefeceu. E essas pessoas precisam encontrar uma saída. A saída para isso tudo, meu irmão, é arrependimento. Nós olhar para o Brasil e começar a orar e chorar pelo pecado da nossa nação. Arrepender pelo pecado da nossa nação. Nós temos que ver essa situação do Brasil, não se acomodar com ela, mas ao contrário, se indignar. E a resposta da nossa indignação
é na maior manifestação de arrependimento que o Brasil pode ter, na maior manifestação de redenção que o Brasil pode ter, a partir do momento que nós nos colocarmos na brecha do arrependimento e da redenção, nós vamos ter um poderoso avivamento na nossa nação. Eu não sei o que você está esperando, mas a resposta para o Brasil ser avivado é você. Você é a resposta dessa redenção. Você é a resposta desse arrependimento que o Brasil precisa. O noivo vem aí. Ele está se aproximando. Vamos entregar uma nação avivada para o noivo. Vamos entregar o resto ainda para o noivo. Avivados. E é isso aí, meu irmão. Eu quero ficar por aqui. Espero que essa mensagem alcance você, sua casa. Que este avivamento alcance você e sua casa, sua família. Não esqueça de ver o vídeo anterior do nosso pai fundador Elbert. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Curte, compartilha, para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possíveis. E lembra, toda quarta-feira é dia de parresia. Toda quarta-feira um vídeo novo, para você experimentar, compartilhar, evangelizar e ser um missionário. Aqui tem jovem, aqui tem fogo, marca, missão de avivamento, espera por você.